Olá! Você vai aprender nesta aulinha como crochetar a capa para a tampa do vaso do jogo de banheiro em crochê VaptVupt. Então, ó, veja como fica aqui. Essa é a parte de dentro da capa, ó, é a parte do encaixe. E essa é a parte de fora da nossa capa. Então, os materiais que nós utilizamos para fazer o nosso jogo de banheiro VaptVupt completo foram 2 cones e meio do barbante número 8 da Fial na cor vermelha, que é a cor 79. Então, nós utilizamos 2 cones e meio, cada cone vem com 461 metros. E para crochetar com este fio, nós utilizamos a agulha de crochê 5 milímetros. Então, nós chamamos o jogo de VaptVupt porque ele é super rápido de ser crochetado, porque o fio e a agulha eles são bem grossos, então rende bastante. Então, vamos aprender como crochetar a nossa capa para a tampa do vaso do nosso jogo VaptVupt. O conjunto completo você pode ver aqui do ladinho e você vê como fica a capa da tampa do vaso no conjunto como um todo. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo a laçada inicial e 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai fechar essa 6ª corrente na primeira com um ponto baixíssimo, formando um círculo. Dentro desse círculo, você vai trabalhar 12 pontos baixos. Então, você sobe 2 correntes para o primeiro ponto e vai trabalhando os outros 11 pontos baixos dentro do círculo, já prendendo aquele fio do início. Vai ficando assim. Feitos os 12 pontos baixos, você vai fechar com ponto baixíssimo. Na segunda, ó, você vai observar bem que é a segunda daquelas 2 correntes que você fez no início. Feito isso, agora, na próxima carreira, você vai trabalhar um ponto alto, então você vai subir 3 correntes para o ponto alto, mais 2 correntes de espaço. Então, você vai fazer mais as 2 correntes de espaço, vão dar 5 correntes no início. Você vai para o próximo ponto e faz um ponto alto sobre o próximo ponto baixo. 2 correntes, um ponto alto sobre o próximo ponto baixo. 2 correntes, um ponto alto sobre o próximo ponto baixo. E assim você vai trabalhando para toda a carreira. Um ponto alto, 2 correntes para cada ponto baixo da base. Depois que você finalizar a carreira, tem que dar 12 pontos altos, você finaliza com 2 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente das 5 do início. Para a próxima carreira, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até o primeiro espaço. Aqui você vai trabalhar um ponto V simples, então você vai fazer um ponto alto, que são as 3 correntes, mais 2 correntes para o espaço e outro ponto alto nesse mesmo espaço. Vai diretamente para o próximo espaço de base e faz um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Diretamente para o próximo espaço, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Vai ficando assim. Então, trabalhe um ponto V simples para cada espaço de base. Feita a carreira de ponto V simples, agora você vai fechá-la sempre na terceira corrente aqui do primeiro ponto. Agora, você caminha com um ponto baixíssimo até o meio do ponto V. E você vai trabalhar agora o ponto V duplo. Então, você faz as 3 correntes para o primeiro ponto alto e mais um ponto alto. 2 correntes e agora 2 pontos altos ainda nesse mesmo espaço. Diretamente para o próximo espaço, para o próximo espacinho aqui do segundo ponto V,
você vai trabalhar outro ponto V duplo. Os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. Em cada ponto V simples da base, você vai trabalhar um ponto V duplo. Finalizada essa carreira com o ponto V duplo, seu trabalho vai ficando assim. Então, você fecha a carreira com ponto baixíssimo, a terceira corrente do início da carreira. E agora, você vai caminhar com 1 e 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Ali no meio, você vai trabalhar um ponto V duplo, subindo as 3 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos, tudo naquele mesmo espaço. Só que agora, nessa carreira, você vai fazer uma corrente de espaço entre um V e outro. Então, a corrente de espaço, e agora você trabalha ponto V sobre ponto V. Então, a diferença da carreira anterior para esta é que você acrescenta uma corrente de espaço entre um ponto V e outro. Uma corrente de espaço e agora repete. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar essa carreira de ponto V duplo com uma corrente de espaço, você vai agora fechá-la com um ponto baixíssimo, terminando com uma corrente de espaço. Agora, você vai caminhar com 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. E você vai trabalhar um ponto V duplo, que são os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. Só que agora, você vai colocar 2 correntes de espaço entre cada ponto V. O ponto V, que são os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. E agora, 2 correntes de espaço para o próximo ponto V. Então, a diferença é que agora você tem uma corrente de espaço a mais entre cada ponto V. São 2 correntes de espaço. Quando você finalizar essa carreira do ponto V duplo com 2 correntes de espaço, você fecha a carreira com um ponto baixíssimo. E você caminha agora com 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Agora, você vai trabalhar o ponto V triplo. Então, você sobe as 3 correntes e você faz mais 2 pontos altos ali dentro daquele espaço. 2 correntes e 3 pontos altos para completar o outro lado do ponto V. As correntes de espaço continuam com a mesma quantidade, 2 correntes, porque você já aumentou no ponto V. Então, novamente, é um ponto V triplo, 2 correntes, um ponto V triplo. Duas correntes de espaço. Então, trabalhe agora dessa forma para toda a carreira. Finalizada esta carreira de ponto V triplo, seu trabalho vai ficando assim. Você vai finalizar com 2 correntes e um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito da carreira. Agora, para a próxima carreira, você vai caminhar com 1, 2 e 3 pontos baixíssimos até o meio do V. Você vai repetir ponto V triplo sobre ponto V triplo. Então, são os 3 pontos altos, as 2 correntes e os 3 pontos altos. Só que nas correntes de espaço agora, você vai colocar 3 correntes. 1, 2, 3. E vai repetir ponto V triplo sobre ponto V triplo.
3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E agora, as 3 correntes de espaço. E você vai trabalhando dessa forma por toda a carreira. Um ponto V triplo, 3 correntes de espaço. Finalizada essa carreira com ponto V triplo, as 3 correntes de espaço, você vai terminar com as 3 correntes e um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, você vai caminhar com 1, 2 e 3 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Agora, você vai trabalhar um ponto V quádruplo. Então, você vai subir 3 correntes, vai fazer mais 3 pontos altos. Então, são 4 pontos altos no total. Nas correntes agora, no meio do V, você vai fazer 3 correntes. E, novamente, 4 pontos altos. E as correntes de espaço entre um V e outro permanecem 3. Então, o que muda é no ponto V, que você vai fazer com 4 pontos altos cada lado. 2, 3, 4 e 3 correntes no meio do V para fazer os outros 4 pontos altos. Dois, 3 e 4. 3 correntes novamente. E agora você repete o ponto V quádruplo com as 3 correntes no meio e 3 correntes de espaço para toda a carreira. Finalizada essa carreira com o ponto V quádruplo e as 3 correntes no meio, 3 correntes de espaço, você fecha com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Agora, você vai caminhar com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos e 4 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. E ali no ponto V agora, você vai trabalhar o ponto V quíntuplo. Então, serão 5 pontos altos de cada lado. E as correntes de espaço serão 4 no meio do V e 4 no espaço. Então, a gente sobe as 3 correntes para um ponto alto, faz o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Agora, você faz 4 correntes e, novamente, 5 pontos altos ainda para esse mesmo ponto V. 1, 2, 3, 4 e agora mais um, são 5. E agora as 4 correntes de espaço. Vamos repetir. O ponto V quíntuplo, que são 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5, as 4 correntes e os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, 1, 2, 3, 4 correntes de espaço. Veja como vai ficando. Então, trabalhe um ponto V quíntuplo com 4 correntes no meio, 4 correntes de espaço para toda a carreira. Finalizada essa carreira com o ponto V quíntuplo, as 4 correntes de espaço no meio dele e as 4 correntes de espaço entre um V e outro, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo.
E agora, você vai caminhar com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3, 4 e 5, até o meio do ponto V. Ali você vai repetir o ponto V quíntuplo com as 4 correntes. Então, 3 correntes para subir, mais os 4 pontos altos. Então, são 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4 correntes e 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Só que agora, entre um ponto V e outro, você vai fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, você repete o ponto V quíntuplo com as 4 correntes. 2, 3, 4, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4 correntes e 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, 1, 2, 3, 4, 5 correntes de espaço. Vai ficando assim. Finalizada essa carreira com o ponto V quíntuplo, com 4 correntes no meio e 5 correntes entre cada ponto V, você vai fechá-la com ponto baixíssimo. Vai caminhar com um ponto baixíssimo, 2, 3, 4 e 5 até o meio do ponto V. Agora, você vai trabalhar um ponto V sextuplo, ou seja, você vai fazer 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, você vai fazer 5 correntes aqui no meio. 1, 2, 3, 4 e 5. E 6 pontos altos para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, nas correntes de espaço, você vai colocar 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vai repetir essa sequência para toda a carreira. Um ponto V sextuplo com 5 correntes no meio e 6 correntes de espaço entre um V e outro. Depois que você finalizar essa carreira com os pontos V sextuplos, com 5 correntes no espaço do meio do V e 6 correntes entre um V e outro, o seu trabalho vai ficar assim. Você vai notar que nessa carreira, ele pode que emborcar levemente, mas por quê? Porque à medida que você vai fazendo os pontos aqui do V, ele vai amontoando. Então, você dá uma esticadinha aqui nos pontos, para ele alargar mais. Aqui a carreira, ó, que eles vão ficando amontoados, os pontos altos, e o tapete ele vai assentar e ficar retinho corretamente. Então, agora para a próxima carreira, ó, nós vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, terminando com as 6 correntes. Um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, nós vamos repetir o ponto V sobre ponto V. Então, nós vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos, 3,
4, 5 e 6, até o meio do ponto V. Ali nós vamos repetir esse ponto V sextuplo com 5 correntes. Então, as 3 correntes para o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 correntes. E novamente 6 pontos altos para o outro lado do V. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, você vai fazer aqui no espaço diferente. Você vai trabalhar agora 1, 2, 3 correntes de espaço. Você vai fazer no espaço de base das correntes um ponto V duplo, que são 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E novamente 3 correntes de espaço para fazer o próximo ponto V. Então, o que muda para essa sequência é o seguinte: o V, ele permanece igual. 6 pontos altos, 5 correntes, 6 pontos altos. Só que aqui no espaço você trabalha 3 correntes, um ponto V duplo e 3 correntes. Depois você repete a sequência. Ele vai ficando assim. Depois que você finalizar essa carreira com o ponto V sextuplo, com 5 correntes no meio, 3 correntes, um ponto V duplo e 3 correntes, o seu trabalho ele vai ficando assim. Então, agora você termina com as 3 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Ó. A mesma coisa da carreira anterior, estique os pontos Vs, porque eles estão amontoados, para que abra mais a carreira e sua peça fique reta. Agora, para a próxima carreira, que é a carreira do acabamento, você vai caminhar com pontos baixíssimos até o meio do ponto V. 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai trabalhar os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora você vai subir as 5 correntes, voltar na primeira e fechar com ponto baixo, formando um picô. Em seguida, você trabalha os outros 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, aqui para o meio, você vai trabalhar 3 correntes. No meio do ponto V duplo, você trabalha um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos. Você vai formar um ponto V duplo com os pontos altos duplos, porém, vai ter um picô no meio. Então, 2 pontos altos duplos, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Volte na primeira, feche com ponto baixo, faça 2 pontos altos duplos. E 3 correntes. E agora você vai repetir a sequência. Então, o acabamento, ele vai ficando assim. Você vai finalizar a carreira do acabamento com
aquele ponto V duplo e o picô com as 5 correntes, e o ponto V duplo com pontos altos duplos, as 3 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto, e você arremata. Esse fio do arremate, você vai trazer aqui pelos pontos altos por 1, 2, 3, 4, e aqui por trás você faz o acabamento dele passando por baixo dos pontos altos. Você vai trazer aqui para a parte de baixo, cuidando para não franzir aquele ponto V. Ó, você arremata dessa forma, aqui pela parte de baixo, por dentro, aliás, pela parte de trás, por dentro dos pontos altos. E aí sim você corta o fio do final e o fio do início. Você já escondeu lá com os pontos baixos. Veja como fica aqui o acabamento. Então, agora nós vamos fazer a parte de trás da nossa capa. Para a parte de trás da capa, você vai trabalhar o início da peça, como nós já ensinamos para você, da mesma forma que você trabalhou aqui o início da parte de cima da capa. Você vai fazer as 6 correntes, vai fechar, vai fazer a carreira de pontos baixos. Depois vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carreiras do ponto V. Então, a carreira do ponto V simples, aliás, a carreira do ponto alto com as 2 correntes, a carreira do ponto V simples, a carreira do ponto V duplo, as do ponto V duplo com espaço, até chegar na carreira do ponto V triplo. Então, são as 6 correntes, a carreira de ponto baixo, e de pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Até chegar naquela carreira onde você trabalha o ponto V triplo e as 2 correntes de espaço. Depois que você trabalhar o início da sua capa novamente, aqui para fazer a parte menor de dentro da capa, ela vai ficar assim. Então, você trabalhou aqui a carreira de ponto baixo, um ponto alto, 2 correntes, o ponto V simples, ponto V duplo com uma corrente, ponto V duplo com 2 correntes, ponto V triplo com 2 correntes. Então, esta parte menor, ela vai ficar assim. Agora, nós vamos prender na parte de cima da nossa capa. Então, agora você vai pegar a sua capa, a parte de cima. Você vai pegar um fio de outra cor e você vai fazer aqui a marcação. Ó. Então, você vai contar da terceira carreira de fora para dentro, 1, 2, 3. Qualquer dos espaços ao lado do V aqui, você vai prender com um fiozinho de outra cor. A partir da marcação, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos Vs e faz a marcação no espaço após o 10º ponto. Para saber onde você começa a prender e onde você termina, você vai prender em 10 pontos Vs. Agora, como você vai prender aqui? Você vai vir naquela primeira marcação, vai pegar a parte menor, o avesso da parte maior para você, virado para você, e o avesso da parte menor para baixo. Você vai caminhar com 3 pontos baixíssimos até chegar no meio do ponto V. Aqui você vai subir 7 correntes. Você vai naquele ponto V após a marcação. Ó, na terceira carreira de fora para dentro, pega os 2 pontos altos do ao lado do espaço e prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, retorne para o ponto V, o mesmo ponto V da parte menor e prenda com outro ponto baixo. Ó, veja como vai ficar aqui. Agora, para passar para outro V, você faz também 7 correntes. Vai para o próximo V, prende com um ponto baixo. E agora, sobe 7 correntes. Vai para o próximo V lá da parte de cima.
e prende sempre na mesma carreira, com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, retorne ao ponto V da parte menor, prenda com ponto baixo. Então, a união, ela vai ficando assim. Você vai prender por 10 pontos V. Depois que você prender em todos os pontos V, veja aqui da primeira marcação até lá na 10ª marcação, ó, vai ficar assim. Então, chegando aqui na outra marcação, ó, você vai arrematar. Pode tirar essa marcação. E esse fiozinho do arremate, você traz aqui por 2 pontos altos do ponto V. E aqui por dentro, você faz mais um pontinho de arremate para prender bem esse fio. Traz por dentro aqui de mais uns 3 pontinhos pelo lado de dentro da parte menor. Depois você corta. Aquele fio lá do outro lado da marcação também você já pode tirar. E a sua capa, ela está finalizada. Então, é normal que ela fique um pouquinho amontoada aqui quando ela está fora da tampa, mas a hora que você vestir, ela vai ficar bem esticadinha, ó. Então, essa parte, ela fica assim, ó. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho diferenciado de capa para a tampa do vaso do banheiro.